amador Até porque, assim, tu foi profissional na natação e foi um grande nadador brasileiro, né, cara? Mas esse negócio que você falou é uma realidade completamente diferente da tua realidade hoje. Tu era apenas a natação, né, cara? Hoje tu é treinador, tu tem a tua empresa, tu tem 3 filhos, tem a patroa para cuidar, quer dizer, cara, é uma coisa que eu ia te perguntar, que é uma dúvida assim, porque eu trabalho com o Brunão, tu deve conhecer o Brunão Chinarelli, daqui de Santos, que tem um estúdio de bike e tal. Eu trabalho com o Bruno, cara, e eu tenho uma grande dificuldade, porque o Bruno tem filho, ele está indo para o 8º Ironman dele, ele tem uma função de fazer abaixo de 11 horas, ele já tem 11,3 e tal, ele está indo para o 8º. E a gente teve uns quebra-paus aí, porque eu falei para ele, eu preciso de 7 finais de semana em 2023. Alan, ele escreveu uma língua de vaca para mim, dizendo, pô, tem que saber que eu trabalho, que pô, eu tenho a minha empresa, tal, e se o meu filho quiser que eu fique com ele no domingo, eu não vou sair de casa para treinar. Eu falei, pô, aí fica difícil, né, cara? Porque tu vai fazer um Ironman, algumas abdicações parecem ser obrigatórias, né, cara? Aí eu falei, tudo bem, eu vou levar na forma como ele me pediu, cara. E aí eu te pergunto, como é que é, Zé, para você conseguir se manter no alto nível, cara, porque tu é um atleta de alto nível, conciliando tudo isso, cara? Como é que faz quando tu vai sair de casa e o teu filho tá lá para ti? E tu, patroa, cuida aí porque eu já volto. Excelente pergunta, e até legal, Silvão, você comentar isso, porque o pessoal pensa que eu só treino, porque eu mostro muito mais nas redes sociais os meus treinos do que o meu trabalho, né? Então, assim, primeiramente está alinhado com a família. A minha esposa super apoia e ela sabe que o nosso ganha-pão, né, vem da minha exposição, vem do meu trabalho, dos meus atletas, né, da assessoria. Então, não adianta eu querer fugir da raia, eu tenho que estar ali presente. Mas falando dos treinamentos, cara, o que me ajuda também é que eu posso encaixar os meus treinos, né, em períodos, teoricamente, de transição. Seja de uma aula de personal para outra, ou seja, de um personal para o escritório, na hora do almoço dá para encaixar um treino, ou de manhã bem cedinho, antes de fazer o primeiro personal, né? Então, assim, eu consigo treinar, às vezes de manhã, às vezes na hora do almoço e à noite, né? E isso facilita bastante, né? Diferente do pessoal que de repente tem ali carga horária de 8 da manhã às 5 da tarde, ou o cara treina muito cedo, ou o cara treina depois do expediente. E às vezes é um treino, ou no máximo um treino e meio, 2, e acabou. Então, essa facilidade de poder encaixar os treinos no meio aí, para mim ajuda bastante, né? E uma outra coisa, eu não posso fazer volumes absurdos por esses motivos, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que me deslocar de um lugar para o outro e eu tenho que ter o tempo para minha família, né? Durante a semana esse tempo é mais curto, mas eu tenho que ter, né? Eu adoro chegar na hora do almoço, sentar na mesa quando eles chegam na escola, a gente almoça junto, aí eu vou para o escritório, né? E eu quero chegar em casa à noite, se possível, jantar com eles e colocar eles para dormir. Isso aí, pelo menos 70% da minha semana tem que ser assim. Então, acho que o equilíbrio, você ter a sua família e saber que você tem que colocar um tempo ali para elas, que é importante, um tempo para eu fazer os meus treinos, porque isso é muito importante para mim, eu adoro, e um tempo para o meu trabalho que como, né, você cuida dos atletas também, a gente ama isso, então esse tempo para os atletas. Acho que equilibrar os pratos, que a gente chama, né? Mas, ao mesmo tempo que tu fala desse equilíbrio, que eu já percebi que tu é um cara que prefere fazer muito mais sessões curtas, do que poucas sessões e sessões maiores, né? Tem atletas que fazem menos sessões e sessões mais volumosas, e eu já percebi que tu prefere fazer diferente. Então, tem 2 coisas que eu queria te perguntar, que já são coisas que também eu tenho essa dúvida, que eu já vi tu falar algumas vezes.
E os treinos longos? Como é que tu faz com os treinos longos? Essa é uma dúvida que eu tenho para saber de ti. Porque, pô, tu não é um atleta de... Eu não sei até se tu vai vir para o internacional, se tu vai vir aqui para se divertir e tal, mas tu é um cara que prova para ti é 70.3 e Ironman, é onde tu... É a tua praia, né? Como é que tu faz com os teus treinos longos? E outras, como é que tu faz para manter uma disciplina? Porque eu fui um cara que fiz 2 Ironmans, 9,5 Ironman e 19 maratonas. Mas no primeiro Ironman, cara, eu descobri que eu não tenho disciplina para fazer treino, prova longa. As maratonas eu ia porque a gente treina normalmente. E uma maratona é uma coisa de diversão, cara. Tu vai lá e tu completa de diversão. Não é para fazer abaixo de 3 horas, como as blogueirinhas colocam aí no Instagram. Tem blogueirinha fazendo 2 horas e 55, como se 2 horas e 55 fosse tomar um chá da tarde, né, cara? Eu duvido dessa coisa, mas enfim, né? Mas, cara, eu descobri em Porto Seguro, ainda fui fazer o Ironman depois, mas em Porto Seguro, em 97, eu descobri, cara, eu não tenho disciplina para fazer prova longa, porque você tem que ter disciplina. Eu te pergunto, como é que tu consegue ser um cara disciplinado sem ter um treinador, cara? Ô, Silvão, é bom demais o papo, porque são perguntas aí, cara, que, meu... Muita gente deve ter essa vontade de saber, né, cara? Sim, sim, sim. Bom, primeiro, quando eu estava fazendo as provas de 73, né, aqui é a prova que eu mais gosto, mas a que eu acho que eu tenho mais aptidão é o Iron. Mas então por que você não faz mais Iron? Justamente por isso, porque eu não consigo ter tanto tempo, né, para treinar. Então eu escolho fazer mais provas de 73 e tento encaixar umas provas de Iron. Então, assim, os meus treinos longos, né, eu tento fazer na semana. Então, por exemplo, numa quinta-feira, eu adoro fazer o meu pedal longo de quinta-feira, quando eu estou no ciclo para o Iron. Por quê? Eu fecho o meu horário da manhã, aí eu saio 6 horas da manhã e aí só volto 11 horas, meio-dia. É treino, né? E aí as corridas eu gosto de fazer aos domingos, os longos de corrida aos domingos. Por quê? Porque às vezes eu trabalho de manhã no domingo e aí à tarde, quando os moleques vão dormir, eu pego e saio para correr. Então quem me segue aí, viu muitas vezes eu fazer treino 7 horas da noite, terminando o treino, né? 7 horas da noite, 6 horas. Por quê? Porque é um período ali que eles estão mais tranquilos e eu consigo sair para a rua ou ir para a esteira para fazer um treino longo, né? E esses treinos longos, para mim, são chaves. Por quê? Porque aí é onde eu sei o quanto eu tenho que consumir de carboidratos, o quanto eu consigo suportar ali o meu Z2, né? Eu tenho alguns parâmetros que, se eu fizer nos treinamentos, eu sei que eu vou fazer uma boa corrida, eu sei que eu vou fazer um bom pedal. Então, acho que treinando, pensando nas provas longas, esses longões aí, tanto de bike e corrida, eu tento encaixar dessa forma, quinta e domingo.